Oi, pessoal, sejam bem-vindos, sejam mais que bem-vindos ao nosso primeiro webinar de novidade de produto. É um prazer ter vocês aqui hoje, né? Esse é um momento muito bacana para a gente. É mais uma ação que a gente está desenvolvendo aqui para expandir os nossos canais de comunicação. E a gente quer compartilhar com todos vocês, que são os nossos parceiros, né? Essas novidades e as atualizações que a gente está aqui, planejando para a plataforma também. Então, se acomodem, peguem sua água, peguem seu café, toma um tempinho aí, porque hoje o nosso objetivo é mostrar tudo aqui mesmo que a gente está construindo e que vocês possam aproveitar ao máximo também essas novidades, tá? E antes da gente começar, né, eu queria apresentar aqui, hoje a gente está com o nosso head de produto, o Matheus Yamaoka, é ele quem vai apresentar na tela, tá? Ao vivo, galera, para vocês essas novidades também. Então vai ser tudo via tela aqui, para a gente não esconder nada de vocês. E, assim, algumas orientações para a gente começar de fato, tá? Então, não se preocupa aqui em anotar tudo, a gente vai estar gravando esse evento, então vocês vão poder estar pegando ele depois, a gente vai enviar para o e-mail para vocês também, então fiquem tranquilos quanto a isso. O chat aqui está liberado também, então fiquem à vontade para poder compartilhar, né, qualquer coisa que quiserem, tirar suas dúvidas com a gente também, tá? Aqui ao lado direito vocês conseguem acessar o chat. E claro, a gente também sempre vai compartilhar com vocês um formulário para vocês darem um feedback desse evento e também para que vocês possam ali falar sobre qual foi a novidade que mais te interessou, né? O que é que vocês gostariam de ouvir mais também nos nossos próximos eventos, para que a gente possa sempre entregar mais valor para vocês, tá bom? A gente vai começar aqui com a nossa apresentação. E aí eu gostaria de começar principalmente falando para vocês sobre os nossos canais, para que vocês não percam nenhuma novidade do que a gente lança, né? Então, a gente hoje tem três canais diferentes, né? A gente está expandindo a nossa comunicação com esse webinar agora, mas a gente até então tinha três canais, que é o e-mail, onde a gente toda primeira semana do mês compartilha ali um compilado com as nossas atualizações na plataforma. Então, você encontra nesse e-mail um artigo completo. Então, pode garantir que olhar, né, na sua caixa de entrada ali que você vai receber um e-mail nosso com todas essas novidades. E nesse e-mail contém um link para acessar um artigo. E esse artigo ele leva para o nosso portal de novidades de produto, que a gente lançou esse ano, esse portal, em abril especificamente, e ele é uma biblioteca de conhecimento, basicamente, né? Todos os artigos listando as melhorias e quais são essas melhorias estão lá. Então vocês podem acessar esse portal também para poder encontrar de maneira mais fácil esses artigos, tá? E aí a gente vai compartilhar aqui o link com vocês para vocês acessarem esse portal também, terem aí, salvarem nos seus favoritos. E claro, a gente tem o nosso grupo do WhatsApp. É um grupo específico, exclusivo para clientes, para que vocês possam pegar ali em primeira mão também essas novidades, né? A gente sabe que nem sempre na rotina ali acaba passando o e-mail, acaba passando, se perdendo, né, entre tantos outros e-mails. Então, por que não ter essa acessibilidade também para que vocês possam estar consumindo de maneira mais rápida essas novidades, tá? Tudo isso, claro, para a gente expandir as nossas comunicações, para que a gente possa dar ainda mais informação para vocês e para que vocês possam usar a plataforma ao máximo também, tá? E a gente gostaria também de compartilhar alguns números incríveis aqui com vocês. Antes de mergulhar nas novidades, é, mostrar para vocês como os nossos números eles mostram a robustez da nossa plataforma também. Então, nos últimos 12 meses, por exemplo, a nossa plataforma processou um volume de pagamentos que ultrapassa mais de 430 bilhões. Então, é um número bem impressionante, muito grande, que mostra ali a confiança da quantidade de informação que passa dentro da nossa plataforma também. A gente teve mais de 40 milhões de notas processadas, sendo que dessas, mais de 7 milhões foram só de notas de serviço. A gente está falando de outros tipos de documentos também que passam na nossa plataforma hoje. E esses dados aqui reforçam muito bem a solidez que a nossa tecnologia hoje tem, né? E a nossa capacidade ali de gerenciar e gerir esses grandes volumes com segurança, com eficiência, né? E falando de eficiência, a gente não poderia também te trazer um dado que destaca aqui também a nossa capacidade em relação à leitura. Então, a gente tem ali em comparação com modelos famosos também de leitura, como o Gemini e o GPT, e a gente tem uma capacidade ali, uma efetividade mesmo, essa assertividade de 95,2% de leitura em comparação ali com outros modelos que são super famosos hoje no mercado. Então, isso é incrível, porque significa para você menos erro, significa mais agilidade nessa entrada de dados também, e claro, né, no fim das contas, acaba sendo ali mais economia de tempo, de trabalho no seu negócio. E aí vamos aqui um pouquinho mais para o que interessa mesmo, né, que é o foco do nosso evento hoje.
né? Falando um pouquinho sobre as atualizações na plataforma, até agosto, né? Então a gente está falando de janeiro até agosto, a gente teve mais de 250 atualizações na nossa plataforma, tá? Cara, é muita coisa que a gente tem feito, então muita mudança que tem acontecido. A gente aqui está falando de capturas de notas, então mais de 160 capturas e leituras de novos documentos, então dezenas de prefeituras, a gente está falando de concessionárias, outros tipos de documentos também, invoice, para aumentar a cobertura e a precisão também da gestão, né? A gente está falando de criação de PDF padrão para outros documentos, a gente está falando de agentes de exportação de documentos para melhorar ali a capacidade de análise e relatórios dentro da plataforma, a gente está falando de atualizações do nosso BI também, algumas melhorias de experiências do usuário, então atualizações de filtros, ordenação de dados, criação de novas permissões de usuários também, a gente está falando aqui de mudar status em massa, para assumir a responsabilidade em massa, também alguns permissionamentos dentro da plataforma que mudaram também para que vocês pudessem, né, ter ainda mais controle no dia a dia ali da gestão fiscal. A gente está falando de detalhamentos de erros nas mensagens, a gente está falando de inteligência artificial dentro da plataforma para ajudar nesse gerenciamento também, ter mais informação. Cara, então é muita coisa feita aqui que vocês podem, claro, olhar dentro do portal que a gente vai compartilhar, que a gente compartilha todo mês também, e consumir essas informações. Aqui a gente vai despender o tempo para falar de alguns pontos específicos, algumas soluções específicas que a gente gostaria de apresentar para vocês, mas isso não impede também de vocês depois poderem ir lá olhar o portal de novidades e olharem melhor cada um desses pontos que a gente trouxe aqui para que vocês possam ver a magnitude, né, a quantidade de coisa que foi feita e como essas coisas elas podem melhorar o seu dia a dia também na gestão, tá? E aí, lembrando, né? É só entrar nesse portal também. Vocês podem acessar os artigos ali e, dentro desses artigos, consumir essas informações que vão estar lá atualizadas, né? E aí, todo mês, a gente vai estar também mandando o e-mail e compartilhando do grupo de novidades de produto para que vocês possam acessar essas atualizações em primeira mão, tá bom? Então, eu vou compartilhar esses materiais com vocês, né? Os links para vocês acessarem o grupo, para vocês também já salvarem o portal. Mas vamos falar de melhoria agora, né? Vamos falar de novidade. Vou puxar o Matheus, então, para começar, para apresentar para a gente quais são essas grandes novidades que a gente quer trazer aqui para vocês. Boa, obrigado, Alê. Bom dia, pessoal. Cara, muito bom ter todos vocês aqui para gente passar um pouquinho das novidades que a gente trouxe para o V360. Assim, como o Alê mostrou, a gente teve 250 lançamentos no produto ao longo desse ano. Vai ser difícil a gente passar por todos, mas selecionamos aqui alguns produtos ou funcionalidades chaves que a gente entende que tem um maior impacto no dia a dia, ou que vai ter um impacto bem grande no futuro próximo. Então, fazendo uma pequena agenda aqui do que a gente vai passar, a gente vai falar um pouquinho de uma nova funcionalidade que a gente trouxe para complementar a nossa suite de dados. A gente vai falar sobre o módulo de captura e de gestão de boletos, que ele foi recém-lançado dentro do V360. A gente vai falar um pouco sobre duplicatas escriturais, um pouquinho de V360 para fornecedores. A gente tem uma novidade aqui super interessante para compartilhar com vocês. E a gente vai falar também sobre adaptações para a reforma tributária, tanto que a gente já tem aqui no produto, quanto novas funcionalidades que a gente prevê ainda para 2025. Então, sim, tentamos fazer uma seleção aqui de pontos que a gente entende que vão ser bem críticos e bem importantes para que todo mundo tenha ciência. E fiquem à vontade, mandem dúvidas no chat, conforme for aparecendo também. Então, se vocês tiverem dúvida e nas funcionalidades que a gente estiver apresentando, mandem. A gente tenta fazer uma conversa bem dinâmica aqui para não virar só um monólogo aqui da apresentação. Bom, vamos lá. Acho que vocês já estão vendo a minha tela. Deixa eu até expandir aqui para ter uma visão mais completa. Bom, vou começar falando um pouquinho dessa nova funcionalidade que a gente trouxe para complementar a nossa suite de dados.
Então, hoje, dentro do V360, a gente já tem o BI, que são os nossos dashboards padrão. Então, ali a gente já consegue ter as visões dos principais indicadores para acompanhar a gestão de pagamentos. A gente também tem relatórios, que inclusive foi um novo lançamento. A gente tem uma carinha nova para relatórios, tem novos relatórios padrão que a gente vai trazer para o produto. Então, são tanto relatórios padrão quanto relatórios customizados. E a gente trouxe uma novidade, que é a tabela dinâmica. A ideia dessa tabela dinâmica é ser muito próxima do que é uma tabela dinâmica no Excel. Então, dentro da aba de listagem de documentos, né? Então aqui eu estou na telinha de listagem de documentos fiscais, a gente consegue encontrar aqui o ícone no canto superior direito, que leva a gente para uma nova experiência de tabela dinâmica. Essa solução ela está ainda em estágio beta, então é, super à vontade, super aberto para trazerem feedbacks também, influenciarem as próximas versões. A gente já tem uma V2 da tabela dinâmica já engatilhada, que deve subir agora no finalzinho do terceiro trimestre, com algumas melhorias, mas putz, super aberto também para receber sugestões de vocês. E qual que é a ideia da tabela dinâmica? É conseguir montar visões ou relatórios ou visualizações de dados de maneira muito, muito simples. Então, o que normalmente, se algum cliente nosso precisa de um relatório customizado, o processo para conseguir esse relatório, às vezes ele é um pouquinho demorado, leva alguns dias, a gente abre uma chamada no Help, solicita por lá. A ideia é que, com a tabela dinâmica, a gente consiga montar essas visões direto no produto. Então, vou mostrar aqui para vocês um exemplo disso, né? Então, aqui a gente tem todos os campos disponíveis para geração e cruzamento desses dados. A ideia é que esses campos aqui eles também se expandam. Então, hoje a gente está trazendo para cá os principais campos que a gente encontra na tela de listagem de documentos. E a gente pode compor esses relatórios arrastando essas informações. Então, vou pegar um exemplo aqui. Eu quero enxergar todas as notas que estão em aberto e quero organizá-las por notas que estão paradas em determinada tarefa no V360 e atribuídas a, enfim, usuários ou grupos de usuários dentro do produto. Então, como que eu faço isso? Posso vir aqui e colocar que eu quero ver as tarefas nas colunas, eu quero ver o atribuído para nas linhas e eu quero fazer uma contagem única de IDs, que é uma chave única dentro do V360, e eu quero montar uma visualização com isso. Então, a gente tem aqui um relatório pronto de todas as tarefas, quantas notas a gente tem parado em cada uma dessas tarefas e se ela está atribuída para alguém ou não. Ah, mas aqui eu tenho notas que provavelmente já estão concluídas, porque já estão no fim de processo. A gente consegue vir aqui nos filtros e ajustar isso. Então, por exemplo, quero ver aqui só notas que estão em aberto, então não estão concluídas. Aplico o filtro e pronto. Tenho essa visão pronta, consigo ver que na confirmação de conclusão de pagamento, tenho 55 notas que não estão atribuídas para ninguém, então é uma visualização rápida de documentos que eu preciso agir. Consigo ver aqui que eu tenho 36 notas que estão atribuídas ao time financeiro. Então, eu consigo ter uma visão muito rápida e daqui também buscar quais são essas notas. Então, consigo daqui ter essa listagem de quais são os documentos fiscais que estão associados a cada uma delas. Dentro dessa visão, a gente consegue também salvar um filtro. Então, putz, tenho aqui esse filtro que para mim vai ser super importante, então eu quero salvar ele aqui como um teste 1, por exemplo. Então, salvei ele aqui, ele fica salvo, a gente consegue ver todas os filtros salvos. Então, putz, eu tenho um outro salvo aqui que também mostrava essa visão de tarefas, ele já carrega automaticamente e eu consigo diariamente ou na frequência que for interessante vir aqui e buscar essas informações. Aqui está num exemplo 1 para 1, mas a gente consegue complicar essa situação. Então, putz, consigo trazer aqui, eu não quero ver só um atribuído para, eu quero ver, por exemplo, uma visão de fornecedor. Então, eu vou colocar aqui a razão social do fornecedor, e eu quero colocar aqui, vou colocar um atribuído para também. Eu quero ver um atribuído para com a razão social do fornecedor.
Então aqui a gente vai somando essas informações. Então aqui eu vejo que eu tenho notas da VInfo e elas têm diferentes atribuições. Algumas não estão atribuídas para ninguém, algumas estão atribuídas para o financeiro, algumas estão atribuídas para suprimentos. E aqui a gente consegue ir incorporando, a gente consegue colocar mais colunas, mais informações, e a gente vai gerando mais informações com esses relatórios. Aqui a gente consegue exportar também, então conseguimos gerar uma visualização disso no Excel para mais facilmente trabalhar, compartilhar esses dados com outros times de maneira mais fácil, fazer outros tipos de análise a partir dessas informações, que é gráficos, etc. Então, essa é uma funcionalidade que bom, diversos clientes já tinham falado com a gente sobre, e a gente acha que vai ser uma ferramenta super poderosa para auxiliar no dia a dia a coleta de informações rápidas. A gente já está prevendo algumas melhorias nessa V2, que eu comentei que deve ser lançada até o final do trimestre. Entre essas melhorias, a gente deve ter alguns pontos de usabilidade, a gente deve ter alguns pontos de organização dos dados. A gente está discutindo também incorporar o Assis a essa visão, então a nossa ideia é que o Assis ele consiga fazer algumas análises iniciais em cima dos relatórios que estão sendo gerados, para que a gente consiga facilmente já perceber algumas anomalias, identificar alguns padrões. Então, essa é uma parte do produto que a gente acredita que enfim, veio para ficar e vai ser cada vez mais parte do dia a dia dos times usando o V360. Bom, acho que essa parte de tabela dinâmica é esse ponto. Vou migrar para uma outra funcionalidade. Na verdade, é um módulo inteiro que a gente trouxe para o V360, que é a gestão de boletos. Bom, acho que alguns de vocês aqui, ou diversas das empresas que estão aqui com a gente hoje, pagam os seus fornecedores por boleto. Talvez não todos, mas pagam alguns dos fornecedores por boletos. E a gente entende a dificuldade que é conseguir capturar os boletos, fazer a gestão desses boletos, associar esses boletos aos documentos fiscais, e garantir, de fato, o monitoramento e pagamento desse boleto antes do prazo, evitando multas e juros, protestos automáticos, etc. Então, o que esse módulo faz? Ele está conectado diretamente com a base de boletos da Núclea. Então, desde 2018, todos os boletos emitidos no Brasil são obrigatoriamente registrados, né? Então, eles têm que passar pela Núclea, que é a instituição que coordena a emissão de boletos. Então, o V360 se alimenta da fonte para trazer todos os boletos que são escriturados contra o CNPJ das empresas habilitadas aqui para esse módulo. E o que a gente faz com isso? Bom, primeiro, a gente traz todos os boletos que são emitidos. Então, a gente traz para o V360 todos os boletos que são emitidos aqui contra o CNPJ. Então, aqui a gente está falando da razão social da VInfo. Os boletos que entram no V360, eles são automaticamente associados. A gente está trabalhando bastante nesse motor de associação. Então, hoje a gente consegue fazer as associações de um para um, quando a gente tem valores, CNPJs mais comportados, e a gente está trabalhando para que esse motor ele seja um pouco mais um pouco mais abrangente, que a gente consiga ter associações de um para N. Então, às vezes eu tenho mais de um boleto para pagar uma mesma nota, ou eu posso ter mais de uma nota para pagar que um único boleto liquida. Então, a gente está trabalhando em novos cenários de associação, mas, enfim, o V360 associa esse boleto. Se eventualmente a gente não consegue associar, porque o boleto ele representa metade do valor da nota e a gente não tem certeza dessa associação, pelo V360 a gente consegue fazer uma associação muito mais amigável. Então, vou pegar um caso aqui, estou num boleto emitido que não foi associado a nenhum documento fiscal, eu consigo aqui pelo V360 associar o documento e a gente já faz um filtro de quais são os documentos fiscais elegíveis para aquele boleto. Então, por exemplo, se o boleto ele é emitido contra uma razão, contra um CNPJ,
a gente traz as notas só daquele CNPJ, só daquele fornecedor. Então, a gente consegue aqui já fazer um filtro para que a associação manual seja mais simples, e a gente traz aqui algumas informações. Então, putz, a gente consegue ver o PDF da nota fiscal que está no V360, a gente consegue pular daqui para a página da nota no V360 e conseguir buscar mais informações, a gente consegue aplicar filtros, etc. Então, quando a gente associa esse documento, a gente leva o boleto lá para a página da nota fiscal também. Então, a partir dessa associação, nota e boleto começam a andar junto. A gente faz as validações da nota, mas agora a gente também tem um instrumento de pagamento que depois a gente pode levar a linha digitável para o RP, a gente pode, enfim, desenhar aqui o processo com toda a flexibilidade que vocês já conhecem do produto. Além da associação, a gente também tem um acompanhamento desses boletos. Então, consigo ver aqui os boletos que estão associados, consigo ver também dentro do produto boletos que estão próximos da data de vencimento. Então, aqui, nesse exemplo, com dados fictícios, obviamente, a gente trouxe todos os boletos que estão com vencimento para essa ou para a próxima semana. Então, a gente já acompanha aqui os boletos que eu preciso ficar próximo. Se eventualmente essa nota fiscal associada ao boleto está com algum problema no fluxo, eu tenho alguma validação, preciso do input do fornecedor, a gente já sabe quais são os casos mais críticos para acompanhar. A gente traz também uma visão dos boletos vencidos, aí urgentes, que já estão, enfim, precisamos disparar aqui urgentemente as tratativas para que a gente execute esses pagamentos, e a gente tem uma visão também geral dos status dos boletos. Então, boletos que estão em abertos, eventualmente boletos que estão cancelados, né? Como eu falei, como o V360 está associado direto à Núclea, aqui a gente consegue trazer o status real do boleto. Então, se ele está cancelado pelo fornecedor, a gente automaticamente cancela ele aqui, a gente pode usar essa informação para também influenciar os caminhos da nota, e todos os boletos pagos que a gente sabe que essa informação já tá constada como paga no V360. Boa. Matt, Vi uma que tem pergunta uma... bem bacana aqui, ó. Bom dia, o módulo de gestão de boletos vai estar atrelado de alguma forma ao módulo de duplicatas escriturais? Já Boa, adiantou o papo aí. Se quiser boa, deixar para o Fábio. final? Eu posso comentar aqui, mas Boa. depois eu reforço. Mas ótimo questionamento. Os boletos, eles vão ser um instrumento de pagamento para as duplicatas escriturais. Não os boletos como eles são hoje, mas os boletos inteligentes, que devem entrar em vigor no ano que vem, pelo menos segundo o último cronograma que a gente tinha visto do Banco Central. Então, os boletos inteligentes, sim, vão estar atrelados a uma duplicata escritural, porque quando a duplicata se ela for cedida, né, para uma instituição financeira, pagar aquele boleto significa que a gente não precisa se preocupar para quem é o dono daquela duplicata, porque o valor vai ser transferido automaticamente. Então, para os boletos inteligentes, sim, a ideia é que a gente consiga já atrelá-los ao módulo de duplicatas escriturais. Inclusive, já antecipando aqui, a gente vai passar pelo módulo de duplicatas agora também e conectar um pouco melhor essa história. Mas, ótimo ponto. Bom, então, o que é o módulo de duplicatas escriturais que a gente também trouxe para o V360 esse ano? Eu não sei se o assunto de duplicatas escriturais já é familiar para todo mundo, mas basicamente o que vai acontecer é que em 2026 o Banco Central ele vai, ele vai tornar o ambiente de duplicatas escriturais já produtivo. Então, o que isso significa? Que uma nota fiscal ela poderá servir como um lastro para que uma duplicata escritural seja criada, e essa duplicata ela permite que o fornecedor venda o seu recebível para uma instituição financeira. Então, em termos práticos, né? Imagina que eu sou aqui uma empresa e eu tenho meus fornecedores emitindo notas contra mim.
esses fornecedores, eles podem ir até um cartório digital e usar essas notas fiscais para escriturar uma duplicata. Escriturado essa duplicata, ele pode vender essa duplicata para um banco, para um FDIC ou para qualquer instituição financeira. E eu, como cliente desse fornecedor, né, como pagador desse recebível, eu tenho algumas obrigações. Primeiro, eu preciso entender e me manifestar sobre essa duplicata, principalmente se essa duplicata for criada com data de pagamento e valor incorretos, porque a duplicata ela obriga ou ela já nasce com uma obrigação de pagamento do sacado, ou seja, do pagador. Então, se eu, como pagador, deixo uma duplicata correr no mercado com um valor incorreto ou com uma data de pagamento incorreta, e por acaso ela seja comprada por um banco, eu sou obrigado a pagar esse banco na data e no valor que a duplicata está emitida. Então, isso traz um super risco para a operação. E, além disso, eu que uma vez estava esperando pagar o fornecedor, agora eu tenho que pagar o banco. Então, eu tenho uma segunda preocupação que é, para quem eu pago essa duplicata? Existem algumas formas de contornar isso. Primeiro, enxergando o domicílio bancário desse dono da duplicata, ou como o Fagner mencionou, com um boleto inteligente ou com outros mecanismos inteligentes que automaticamente vão direcionar esse pagamento. Mas fato é, o modelo de duplicatas escriturais ele entra em vigor em 2026. Então, a partir do segundo semestre, o cronograma do Banco Central é que entre julho e dezembro a gente deva ter já o ambiente produtivo rodando, já com fornecedores podendo escriturar essas duplicatas, podendo vender essas duplicatas para as instituições financeiras e trazendo essa complexidade operacional e esse risco para os pagadores que não tiverem prontos para trabalhar com esse novo mecanismo. E é isso que o V360 traz agora para o produto. Esse módulo ele foi lançado no comecinho desse ano, então a gente está com uma boa gordura aqui para conseguir trabalhar, para conseguir testar e adaptar os processos com os nossos clientes. A gente já vem testando esse produto no ambiente de testes das escrituradoras, do Banco Central, desde o começo do ano. Então, tem alguns clientes nossos que já participaram de pilotos com a gente, tem alguns outros clientes que a gente tem pilotos para começar, inclusive, se algum de vocês tiver interesse em também participar, para já conseguir ir adequando os processos, já pensando em como se adaptar para o cenário de duplicatas, chama a gente está super à disposição aqui, a gente está com um time preparado para conseguir rodar esses pilotos juntos com vocês. E passando rapidinho pelo módulo, né? O que significa, então, duplicatas escriturais na V360? Da mesma forma como a gente falou em boletos, que a gente captura todos os boletos que são emitidos, da mesma forma como a gente faz com notas fiscais, que a gente captura todas as notas que são emitidas, a gente também vai capturar todas as duplicatas que são emitidas contra o CNPJ dos nossos clientes. Então, essa primeira visão traz todas as duplicatas para o V360, a gente consegue enxergar aqui se uma duplicata ela já foi paga, se ela já foi manifestada, se ela ainda não tem associação com nota ou com um título de pagamento. Então, aqui uma visão geral. E como que é a jornada de uma duplicata no V360? Primeira coisa que a gente faz é associar essa duplicata com uma nota fiscal ou com um título financeiro, que de fato é os dados do documento contábil, por exemplo, no cenário SAP aqui, né? Depois que a gente escritura uma nota, que a gente faz a miro, a gente cria ali um título, de fato, no contas a pagar. Então, essa é a associação que a gente busca. E por que essa associação é importante? Porque ela traz insumos para a gente para dizer que o que o fornecedor disse lá na duplicata, em termos de valor, em termos de prazo de pagamento, está correto. Então, a gente usa essa informação para automatizar essa decisão e essa validação. Então, essa é a primeira etapa. A gente também tem associações automáticas com título e com nota, mas se eventualmente a gente não tiver uma associação feita de maneira automática, aqui dentro do V360, a gente vai conseguir associar esses documentos, né? Então, consigo ver as notas fiscais que estão no V360 associado a esse fornecedor, consigo ver os títulos financeiros, ou seja, já direto o documento de pagamento
que está tá dentro do V360 e que eu consigo associar essa duplicata. Então, vou fazer aqui uma associação. Opa, que eu pulei aqui, fui para o documento. Então, eu consigo fazer a associação com esse documento, e esse documento, então, associado, ele começa a me dar insumos para validação. Então, se eu sei que, putz, uma nota fiscal ela já foi validada, que ela já foi recepcionada, ou seja, já tenho a entrega do mercadoria, já tenho a aprovação do serviço, eu estou tranquilo que eu não preciso me manifestar contra essa duplicata. Mas se chegou próximo do limite que eu tenho para me manifestar, que eu tenho 7 dias aqui restantes nesse exemplo, e eu ainda não recebi a mercadoria, ou se eu não tenho a aprovação do serviço, putz, é melhor eu fazer a minha manifestação contrária aqui para evitar que uma duplicata fantasma esteja correndo e que algum banco negocie esse valor e depois eu tenha uma dívida que eu não reconheço. Então, a associação ela serve para isso. Depois da associação feita, a gente tem as manifestações propriamente ditas, né, que elas vão poder acontecer automaticamente pelo V360, seguindo regras que a gente desenha para o cenário de cada empresa, ou a gente pode vir aqui também fazer a recusa dessas duplicatas de maneira manual. A recusa das duplicatas, elas têm motivos já pré-definidos pelo Banco Central, então ela pode ser por não recebimento da mercadoria, por defeito ou diferença na quantidade ou qualidade, prazos, preços ou desconhecimento da operação. Então, olhando aqui para esses motivos, acho que vocês também conseguem entender que a gente tem todas essas informações aqui dentro do fluxo da V360. Então, a gente enxerga que o módulo de duplicatas ele conversa muito com o nosso produto de ingresso fiscal, porque é ele que vai alimentar para que essas decisões aconteçam de maneira automática e evitem os riscos associados a uma manifestação ou a uma duplicata emitida incorretamente. Aí, seguindo aqui, a gente também monitora as duplicatas manifestadas, a gente entende aqui se essa duplicata ela foi cedida. Então, uma duplicata cedida, ela significa que algum banco, alguma instituição financeira comprou essa duplicata e, a partir disso, eu deveria me preocupar em pagar para esse banco. Eu tenho que me preocupar em saber quem é o dono dessa duplicata para que eu transfira, ou que eu faça o pagamento via instrumento inteligente, para que tanto a instituição financeira que tem o direito de receber, receba, e também que eu não faça um pagamento errado, né? Putz, paguei o fornecedor sem querer, mas na verdade eu deveria pagar para um banco. Putz, o banco vai começar a me cobrar de algo que eu já paguei para o fornecedor e vou ter que lidar com esse estorno do fornecedor, transferir para o banco, corro risco de protesto do banco, corro risco de cobranças do banco. Então, a ideia é que esse módulo blinde o nosso contas a pagar aqui, todo o nosso processo de ingresso fiscal dessas eventuais riscos que surgirão. Então, módulo de duplicatas também disponível, e se alguém quiser conversar aqui, entrar um pouco mais a fundo, sei que esse assunto ele é um pouco denso, mas se vocês quiserem, chamem a gente também, a gente marca algumas conversas, explica um pouco melhor, apresenta os cronogramas que o Banco Central divulgou, e a gente detalha um pouco mais esse assunto. Uma outra novidade que a gente queria compartilhar com vocês, e essa daqui é uma super novidade, a gente ainda praticamente não anunciou, que é um novo produto da V360 voltado para fornecedores. Então, a gente está chamando de V360 para fornecedores. Esse produto ele ainda não foi lançado, ele vai começar a ser lançado em setembro, com alguns clientes que toparam esse desafio de testar e levar isso para os seus fornecedores. Mas a gente queria trazer aqui para vocês, porque isso é uma super aposta, a gente acredita que vai ajudar pra caramba no processo de engajamento com os fornecedores e, por consequência, vai tornar o nosso processo de ingresso fiscal muito mais facilitado. Então, o que é o V360 para fornecedores? É um outro portalzinho. Então, hoje, os fornecedores eles acessam o ambiente de vocês pelo próprio V360, né? Então, a gente constrói aqui dentro do produto visões específicas para o fornecedor. Putz, não quero que o fornecedor veja isso, não quero que o fornecedor veja aquilo. Então, eu vou criando aqui permissões e coloco todos os fornecedores dentro de um grupo.
Para o fornecedor, ele tem diversos acessos, né? Então, ele tem que acessar o ambiente A para falar com um cliente, ele tem que acessar o ambiente B para falar com um segundo cliente, o ambiente C para falar com um terceiro cliente. O portal do fornecedor vem para consolidar todos os V360 que aquele fornecedor tem acesso. Então, o fornecedor ele passa a ter um hub de V360 aqui. Então, ele consegue ver, por exemplo, que ele tem um relacionamento com cliente alfa, com cliente beta, com cliente gama. Ele consegue mudar aqui qual é o fornecedor e ver as notas que ele tem emitidas ou que estão sendo processadas para cada um desses fornecedores. E ele tem uma visão muito mais direcionada para o fornecedor. Então, nessa visão do portal, o fornecedor consegue ver com muito mais facilidade os pagamentos que estão programados para os próximos dias, ele consegue ver documentos que estão com eventualmente alguma divergência e que ele precisa tratar. Então, a ideia é que o portal do fornecedor seja muito mais atrativo para o fornecedor acessar, seja muito mais fácil para que ele acesse o V360 e com isso, o fornecedor ele deve ficar muito mais engajado com o processo de contas a pagar. Então, a gente acredita que o impacto que a gente vai gerar no ciclo de contas a pagar, no ciclo de recebimento fiscal, vai ser muito positivo com o fornecedor engajado. Putz, eu tenho uma divergência aqui que eu preciso que o fornecedor haja, preciso que ele reemita uma nota, eu preciso que ele adicione algumas informações ou documentos que a gente ainda não tem. O portal do fornecedor deveria servir para trazer esse engajamento. Essa é uma primeira versão do portal, então aqui a gente está preocupado muito em trazer as grandes visões que já existem no V360. Então, tudo que a gente está montando nessa primeira versão é o que o fornecedor consegue enxergar já no produto. Então, aqui ele vai conseguir enxergar essa home personalizada para ele, com o calendário de recebimento, ele vai conseguir ver a listagem de documentos, então, com todos os documentos, documentos que estão com alguma divergência, documentos que estão aguardando já o pagamento, documentos que estão pagos. Então, essa interface ela vai constantemente evoluir para tornar o processo do fornecedor na jornada de pagamentos muito mais simplificado também. Então, através do portal do fornecedor, a gente vai conseguir atender, por exemplo, relatórios específicos para fornecedor, a gente vai conseguir atender uma conexão com fornecedores via API, que também é um pedido recorrente de alguns dos nossos clientes, que, putz, eu tenho fornecedores muito grandes aqui que não querem acessar via tela, eles querem acessar via API para já conseguirem buscar esses status ou eventualmente subir alguma informação. Pelo portal do fornecedor vai ser possível essa conexão via API, fora diversas outras melhorias que a gente está pensando aqui para esse portal. E um ponto super importante, o portal do fornecedor ele vai ser sempre gerenciado pelo portal dos nossos clientes, em termos de o que o fornecedor pode ver, o que o fornecedor consegue fazer dentro do portal. Então, o que isso significa? Imagina que eu sou o cliente A e eu tenho um formulário de notas específicos para nota de material com os meus fornecedores. E o fornecedor atende tanto o cliente A quanto o cliente B. Ele vai enxergar o formulário do cliente A quando ele for subir uma nota para esse cliente, vai enxergar o formulário do cliente B quando ele for subir uma nota para esse cliente. Ah, no cliente A o fornecedor não consegue enxergar determinadas informações. Ele vai continuar não enxergando no portal do fornecedor. Então, toda a gestão de permissões e de acesso, elas continuam sendo gerenciadas por vocês e a gente espelha isso no portal do fornecedor. Então, essa camada que a gente está criando, ela está muito mais numa linha de engajar e de facilitar o uso para o fornecedor, mas sempre garantindo a segurança e a privacidade que cada empresa entende que o seu fornecedor deveria encontrar. Bom, aqui a gente vai ter todos os módulos do B360, antecipação de recebível, agendamento de entrega, medição de serviço, gestão de pedidos e assim sucessivamente. Então, essa é enfim, vocês vão ouvir falar bastante do V360 para fornecedores. A partir de setembro, a gente deve começar a ter os testes com os primeiros fornecedores acessando esse produto. A gente deve ter o rollout para clientes beta no último trimestre de 2025
e a partir de 2026 a gente deve ter o portal já a todo vapor, com fornecedores já engajados, usando e expandindo essa base aqui para todos os clientes. A gente queria trazer aqui um pouco dessa novidade, mas a gente ainda vai falar bastante dela em breve. Perfeito. Só um ponto aqui que trouxe, né, de pergunta. Como fazer para participar desse piloto? A Ju Fayad, ela já compartilhou o e-mail dela, mas vocês também podem entrar ali no Forms e falar que vocês têm interesse também, tá? Então, no próprio Forms que a gente está disponibilizando para vocês darem o feedback do evento, vocês podem também fazer essa levantada de mão que tem interesse em conhecer mais sobre essas soluções que a gente está apresentando, beleza? Ou pode falar também com o seu ponto focal na V360 para que eles entrem em contato com o nosso time de produto e a gente abre essa conversa também. Boa. Bom, perfeito. Então, acho que de portal do fornecedor, era isso que eu queria compartilhar. Tem algumas novidades, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho no que vem por aí. Um outro ponto que a gente queria mostrar é um pouco da preparação da V360 para a reforma tributária. Bom, acho que não é novidade para ninguém aqui que tem bastante coisa da reforma que está sendo definida, novas notas técnicas surgindo todas as semanas, atualizações de RPs também surgindo constantemente. E ou como a gente está definindo a visão aqui de adequação para a reforma tributária. O V360, ele, como produto, ele vai estar pronto para atender todas essas novas normas e todas as alterações previstas já para os RPs. Então, a ideia é que a gente consiga aqui trabalhar com todos os documentos fiscais, com todos os novos layouts, que a gente consiga trazer também algumas novas funcionalidades que a gente vai passar daqui a pouquinho. Mas o B360 ele vai estar pronto para operar para a reforma a partir de outubro. Então, hoje a gente já consegue processar documentos. Em outubro, a gente já vai estar pronto para trazer novos documentos que os fornecedores mais apressados começarem a emitir já com os campos da reforma. E a gente vai usar disso para criar insumos, criar dados para que essa transição, por mais difícil que ela seja mais suave com o V360. Então, o que a gente já tem hoje no produto? Eu vou trazer aqui um exemplo de nota fiscal de material, mas isso já vale para outros modelos, né? Então, o V360 já consegue ler NFCOM, NF3E, a gente já está agora desenvolvendo a leitura de NFSE para o esquema de São Paulo, que São Paulo acabou de divulgar. Então, todas as notas técnicas divulgadas até agora, a gente está par e passo com essa evolução. A gente está com um time hoje dedicado só para incorporar essas novas notas e garantir que o V360 vai ter a informação para que os nossos clientes usem da forma como julgarem necessário ou julgarem melhor. Então, deixa eu mostrar aqui antes da leitura. A gente tem já todos os campos. Aqui a gente está numa nota de mercadoria, né, numa NFE. Então, a gente já tem todos os novos campos da NFE mapeados no V360. Então, surgiu uma nota no dia 1º de outubro, ela já vai entrar no V360 com todos os novos campos registrados dentro do nosso banco de dados. A gente já consegue trazer todos esses campos para o formulário da nota, se eventualmente a gente quiser discutir alguma regra de validação, se a gente quiser ter algum relatório específico em cima desses campos, o V360 já vai estar pronto para agir. Então, aqui, por exemplo, a gente trouxe os novos campos de reforma de detalhamento da nota, então, o tipo da nota, para as notas de crédito, notas de débito também, que vão ser obrigadas a partir de 2026, para compras de entes governamentais, que também vão ter informações específicas sobre isso. A gente já tem os novos impostos também dentro do V360, alíquotas de IS, alíquotas de CBS. A gente já tem informações de classificação tributária. Então, já dentro dos tributos aqui dos itens, a gente já tem os CSTs, o Seclastrib, tudo isso já sendo preenchido ou já pronto para ser preenchido dentro do V360, já totalmente dividido, como os layouts divulgados até agora mostram que essa informação vai ser com IBS
municipal, IBS estadual, informações de CBS, informações de IS, informações de monofasia. Então, realmente tudo que está disponível na nota, a gente já tem no V360. E daí vou trazer aqui um exemplo de XML. Esse XML que eu estou importando aqui, inclusive, é o XML oficial divulgado pelo Fisco para as empresas que estão participando do programa piloto. Então, a gente está testando aqui com o XML mais próximo do que a gente acredita que vai existir, ou pelo menos que a gente sabe hoje, que vai existir. Os dados aqui a gente complementou para que a gente tenha algumas informações, mas podem ver que importando o XML aqui, a gente traz não só as informações já existentes hoje, num XML de mercadoria, mas também as informações novas. Então, temos os dados aqui de crédito, débito. Aqui, a gente não está, nessa demonstração, não estou tão preocupado de fato na coesão dos dados, mas eu queria trazer para vocês a leitura dessas informações. Então, a gente consegue ver que todas as informações elas estão preenchidas, os dados de impostos estão preenchidos, então, dados de IS, dados de CBS. Quando a gente entra aqui para tributação a nível item, a gente consegue trazer a leitura de CST, de classificação tributária, a gente consegue trazer informações de alíquotas, de valor, enfim, uma porção de dados novos e como isso impacta o dia a dia aqui, ou como isso vai impactar o uso da V360 com a reforma. Primeiro, o V360 ele vai continuar funcionando normalmente assim que a gente tiver novos XMLs ou novas notas entrando no produto. Como eu comentei, a gente está par e passo ali com as novas notas, com as notas, com as novas informações que estão sendo divulgadas. Então, tudo isso a gente está trazendo aqui para o V360 e a gente vai continuar mantendo esse mesmo pace de atualização. A gente deve ter um desafio agora com os esquemas de nota fiscal de serviço, trabalhando agora para trazer isso para o V360, mas assim que também novas prefeituras que não optarem pela emissão via ambiente nacional também divulgarem os seus esquemas, a gente vai estar dedicado para trazer essas novas informações para dentro e garantir que o V360 opera com esses dados. Com isso dentro de casa, o que vocês vão poder utilizar? Primeiro, a gente vai trazer, até o final desse trimestre, alguns relatórios já padrão de reforma. Então, uma visão geral. Putz, meu fornecedor está emitindo notas com qual classificação tributária, meu fornecedor está emitindo as notas com o NBR. Eu entendo que ele deveria emitir, ou ele está preenchendo essas informações agora no período de teste. Enfim, a gente deve trazer um relatório geral para que a gente consiga acompanhar as emissões que a gente está recebendo e a gente deve ter uma porção de outros relatórios mais específicos para algumas operações. Então, esses dados eles vão alimentar essas informações e, obviamente, estamos já discutindo com diversos dos nossos clientes, mas a gente continua sempre muito aberto para que, nesse momento de incerteza, vocês também nos tragam as necessidades. Putz, preciso de uma visão mais assim, eu preciso de uma visão mais assado. Putz, a gente consegue trazer isso para o produto, a gente consegue usar a tabela dinâmica, como a gente demonstrou aqui no começo dessa conversa, para também usar, para também gerar esses relatórios com mais facilidade. Então, acho que o ponto aqui a leitura hoje é o que a gente tem de mais concreto acontecendo, estamos evoluindo com isso. A partir daqui, a gente tem toda a flexibilidade da V360 também para começar a criar validações, para criar alternativas de fluxo e etc. Eu vi que teve uma pergunta aqui. Salve, gostaria de visualizar também o layout da NF de serviço no portal. Boa. Eu estou sem um exemplo de NFSE, mas a gente está trazendo agora serviço para o V360. Então, agora eu não consigo te mostrar esse exemplo, mas, Salva, a gente pega o seu contato aqui, assim que a gente tiver, a gente deve ter já nas próximas semanas
exemplos de NFSE para demonstrar. A gente pode puxar uma conversa contigo, a gente apresenta como tá, e a gente também deve ter diversas divulgações aqui conforme esses novos esquemas forem saindo também e os exemplos forem sendo criados. Boa. Vou usar até o gancho do Matheus para falar sobre isso. Então, não deixem de olhar os e-mails, né? Participar do grupo de novidades e também os artigos que a gente lança lá no portal. Porque, eventualmente, a gente vai estar também compartilhando com vocês todas essas atualizações relacionadas à reforma especificamente. Então, vocês podem estar acompanhando também o que a gente está fazendo dentro da plataforma para isso, como o Matheus mostrou aqui. Boa. Bom, a gente tem mais alguns pontos de reforma que estão por vir. Então, agora a gente está se preparando para que dentro do V360 a gente consiga fazer as manifestações de destinatário. Então, a gente sabe que o documento fiscal ele vai ganhar bastante relevância agora com a reforma, né? E os eventos são um desses pontos que aumentam a relevância do documento. Então, pelo V360, a gente vai conseguir fazer essas manifestações. A gente também está estudando agora a incorporação da calculadora disponibilizada pelo fisco também para o V360. Então, a ideia é que o V360 comece a ter validações proativas dos tributos. Então, putz, tenho aqui já as informações das notas preenchidas, a gente consegue bater na calculadora disponibilizada pela própria Receita para conseguir indicar se o fornecedor emitiu como o fisco espera, e a gente cria uma segunda camada de validação, ainda obviamente inferior ao entendimento que os nossos clientes têm. A ideia é a gente conseguir trazer mais um ponto de vista, mais um ponto de questionamento para que as validações aconteçam, ou que enfim, a gente tenha menos quebra de expectativas, né? Putz, estou entendendo aqui que o meu tributo deveria ser de um jeito, mas a calculadora que o fisco vai usar entende outro. Então, como que eu já antevejo esse problema? Como que, eventualmente, eu já me preparo para uma tomada de crédito, dado que o fisco vai entender diferente, ou como eu questiono aqui os nossos entendimentos para avaliar se de fato o entendimento está correto. Enfim, o B360 vai trazer esse novo ponto de vista também para vocês. E aproveitando que a gente está aqui na tela de formulários, só para a gente fechar, que eu acho que está próximo aqui do nosso tempo, queria trazer uma novidade que a gente trouxe para o produto já há alguns meses, mas conversando com alguns clientes, a gente percebeu que ela está ainda, acho que ela ainda não foi percebida por todo mundo. É muito comum que em notas de material a gente tenha diversos itens e por mais que o V360 ele traga informações específicas pelos itens, a gente consegue organizar e para algumas validações o detalhamento por item ele acaba sendo super importante. Dependendo da atividade, essa visão horizontal dos itens, ela pode dificultar o trabalho de vocês. Então, a gente criou aqui uma horizontalização desses itens. Então, na própria caixinha aqui do item, a gente tem um botãozinho laranja que quando a gente clica nele, a gente traz todas as informações dos itens numa visão de tabela. Então, aqui a gente tem todos os dados dos itens, com a linha de pedido, a quantidade, a gente tem o detalhe dos itens com as informações tributárias. Aqui, como a gente já está trazendo as informações da reforma, a gente já trouxe uma porção de abinhas aqui específicas da reforma tributária, mas aqui a gente consegue enxergar essa visão. E se a gente quiser editar essa informação, a gente também consegue. Então, aqui a gente consegue vir, editar esses dados, editar linha a linha, a gente consegue com o tab ir mudando a coluna. Então, uma usabilidade bem mais facilitada, dependendo da quantidade de itens. Putz, às vezes eu tenho aqui 100 itens numa mesma nota, ao invés de ter que ficar abrindo caixinha, consigo ver aqui num lugar único todas essas informações. Bom, pessoal, acho que em termos de navegação, a gente passou por tudo aqui, tem um monte de coisas novas, acho que não vai dar tempo da gente passar por tudo. Escolhemos aqui algumas principais que a gente achou que seria importante, mas como a Ale falou, estamos super à disposição. E a gente queria também falar um pouquinho do que está vindo para o V360 ainda esse ano. Com Aí, Ale, se certeza. quiser compartilhar. Compartilhe sim, mas antes vamos tirar só umas duas dúvidas que rolaram aqui.
Uma é Ah, sobre claro. o gerenciador de duplicatas, foi do Thiago. Ele perguntou, quando manifestar uma nota fiscal, o NFE, né, que já tiver duplicata escritural associada, vai manifestar a duplicata automaticamente? Exemplo, manifestei uma NFE como operação não realizada. A duplicata será Perfeito. manifestada também? Será também, Thiago. Ótimo ponto. Cara, o que que é a vantagem de ter o módulo de duplicatas e os fluxos de ingresso no V360? É que a gente consegue juntar essas duas coisas. Então, a gente consegue, a partir do momento que a gente entende, né, que a duplicata e a nota elas andam juntos no V360, eu posso pegar informações da nota e tomar decisões para a duplicata. Então, se esse exemplo de cancelamento, por exemplo, já pode gerar um trigger para a gente manifestar a duplicata. Se o material não foi recebido, né? Então, eu tenho lá uma tarefa de confirmação do recebimento físico. Se a nota não passou por essa confirmação e chegou o prazo da manifestação, a gente automaticamente cancela a duplicata. Então, bom, é um ponto super interessante e a gente consegue não só fazer isso, mas como outras regras que também estão dentro desse ecossistema de nota e duplicata. Boa. E a outra dúvida da Bia, ela falou que eles recebem muitas notas fiscais de diversos fornecedores, né, um volume muito grande. Como é que o portal pode apoiar eles nesse processo, né? Qual é o valor que a gente enxerga no portal dos fornecedores, né, no O V360 para portal dos. fornecedor, do fornecedor, isso. Desculpa. Cara, para fornecedor, o que que a gente está imaginando? Primeiro, os fornecedores eles vão também conseguir enxergar essas informações, né? Então, obviamente, o fornecedor ele já vai saber disso, porque ele é quem cria uma duplicata. Mas o que a gente enxerga de maior valor nesse primeiro momento é que o fornecedor ele também vai ter visibilidade das manifestações do sacado, né? Então, o, o fato da gente conseguir já dizer que, cara, o valor ele está incorreto, que o valor ele está divergente, o fornecedor ele consegue cancelar essa duplicata e emitir outra, ele consegue ajustar esses pontos. Porque o modelo de duplicatas, assim como diverso das empresas aqui que usam V360, assim como diversas outras empresas pensam, o modelo de duplicatas, ele, para o fornecedor, é uma mudança positiva. Ele consegue ter acesso a crédito, a cadeia de fornecedores ela fica mais abastecida em termos de segurança de crédito, de caixa para as operações, principalmente para os fornecedores menores, que conseguem, com uma duplicata, conseguir um crédito muito melhor no mercado do que eles conseguiriam, por exemplo, com uma linha de crédito para fluxo de caixa. Então, para o fornecedor, que vai usar isso para garantir uma operação mais robusta, putz, é super interessante que as duplicatas deles não sejam constantemente canceladas. Então, para o fornecedor tem esse benefício, que ele consegue ver a posição do sacado, a posição do pagador e fazer os ajustes. E, obviamente, né, quando o fornecedor e o cliente, que é o pagador, estão dentro da B360, mesmo que esse fornecedor ele faça a cessão, ele venda para um banco, a gente tem uma operação super segura, porque a gente está monitorando essa sessão, a gente está dizendo que, olha, de fato esse fornecedor cedeu para o banco XPTO, então o novo domicílio bancário é esse aqui, o pagamento deveria ser feito para essa conta, a gente leva essa informação para o título dentro do RP, enfim, a gente garante aqui que toda a segurança nesse processo e auxilia o fornecedor nesses pontos também. Boa, bom demais. Vamos falar então do que esperar ainda para 2025? Galera, fica aí que ainda tem Boa. coisa para a gente falar, tá? Então, espera que o Matt ainda vai trazer ainda mais conteúdo para a gente. Boa. Gente, vou ser breve aqui também, porque tá chegando a hora do almoço aqui, tá todo mundo com fome. Mas acho que o primeiro ponto é direto para o portal do fornecedor. Então, a gente está trabalhando agora para o Assis no portal do fornecedor. Então, o Assis ele vai ser um chat para o fornecedor tirar as principais dúvidas que ele tem do processo. Então, pelo Assis, o fornecedor ele vai conseguir tirar dúvidas ali dos caminhos, do porquê que a nota dele está parada em determinado lugar, o que, que ele precisa fazer para corrigir essa nota. Ele vai poder, o que a gente está desenhando aqui, é que os nossos clientes também possam complementar o conhecimento do Assis para responder aos seus fornecedores, né? Então, putz, eu tenho aqui um fornecedor que atende o cliente A e o cliente B.
o cliente A pode dar uma instrução de resposta, o cliente B pode dar outra instrução, e o Assis ele vai conseguir rotear esses dados. Né? Eu estou falando aqui com o fornecedor sobre a nota do cliente A, putz, eu tenho a instrução dele aqui de como responder. Estou falando do cliente B, eu tenho a instrução aqui de como responder. E o que a gente espera de ganho com isso? Primeiro, mais facilidade para o fornecedor, obviamente, e segundo, a gente quer eliminar ao máximo a necessidade do fornecedor entrar em contato com vocês. Sim, a gente falou com diversos clientes e eu acho que esse é o ponto de maior consenso que existe. Cara, o fornecedor ele entra muito em contato para coisas relativamente simples. Então, a gente está bem confiante que esse modelo do Assis no portal vai conseguir fazer um ótimo N0, um ótimo N1 de atendimento para que o fornecedor só derive para os times internos quando realmente necessário e não precise ficar acionando para coisinhas simples, porque o Assis já responde isso para ele. Então, esse é um primeiro ponto. Boa. Segundo ponto que a gente até falou um pouquinho, mas aqui dá para ver um pouco da carinha do produto, que é a manifestação. Então, a, a gente teve no final de julho uma nota técnica que trouxe um pouco mais de clareza sobre os eventos de manifestação em cima das notas que vão ser feitas pelo destinatário, né? Então, que eventos são esses? Eventos de perda e roubo de determinado item, de itens para uso e consumo. Então, todas essas manifestações de eventos, elas vão acontecer num nível item da nota. Então, eu posso pegar, por exemplo, uma compra aqui de notebooks, né? Comprei alguns notebooks e eu revendo esse notebook. Então, sou uma empresa aqui que estou comprando, sei lá, da Dell, da Lenovo e eu vou revender. Mas parte desses notebooks eu vou usar para times internos. Então, esses itens, eles deveriam sair da minha base de crédito. E eu preciso fazer isso através de uma manifestação em cima desse item. É isso que o V360 vai permitir. Então, a gente está colocando aqui uma nova abinha dentro da tela de documentos fiscais, que é uma abinha só de eventos. Nessa abinha a gente vai trazer tanto os eventos que já existem hoje, né? O Thiago comentou lá do evento de desconhecimento da operação. A gente vai registrar tudo isso nessa aba e a gente também vai permitir as novas manifestações. Então, tudo que essa NT trouxe para a gente como obrigações para o destinatário, a gente vai poder fazer também pelo V360. Então, esse é mais um ponto aqui que coloca o V360 também como a solução pronta para a gente operar com a reforma. As grandes empresas têm essas obrigações, cara, você pode usar o V360 para fazer isso. Boa, um próximo ponto. A gente vem trabalhando bastante em evoluções dentro do Assis, né? O Assis, acho que a gente já falou dele em alguns momentos, é a nossa entidade aqui de inteligência artificial, ele está presente em chats, ele está presente dentro do produto em diversas frentes. E aqui a gente está trazendo o Assis para analisar divergências. Então, o que a gente desenhou já vai entrar em TST na próxima semana ou no começo de setembro, que é uma análise feita em cima das divergências. Então, o Assis ele não só vai entender por que houve uma divergência, qual que é o problema da base ou o problema da nota que a gente precisa entender para corrigir essa divergência, e a gente também traz uma probabilidade de erro. A gente veio trabalhando aqui nos últimos meses para criar um modelo que consegue aferir com bastante certeza se o problema ele está na nota ou se o problema ele está na base de validação. Então, o Assis vai usar disso também para já indicar previamente onde vai estar o problema. Assim, provavelmente o problema ele está na nota fiscal, porque esse fornecedor aqui ele já emitiu outras notas com outras classificações para esse mesmo item e a gente consegue validar. Agora ele mudou algum parâmetro e a informação está diferente, então provavelmente é a nota que está errada. Ou a gente consegue receber com esse mesmo enquadramento tributário outras informações e agora a gente não conseguiu. Então, a ideia é que a gente incorpore tudo isso nessa visão da análise de divergências feitas pelo Assis. E a gente tem uma última novidade, que essa enfim, já está
já está disponível no produto, que é um leitor de outros documentos. Então, o Ale comentou lá no começo da apresentação, né, a comparação do V360 com os principais modelos de LLM, como a gente está conseguindo se diferenciar na leitura, e a gente está trazendo agora um modelo de leitura para qualquer tipo de documento. Então, aquele fluxo de outros documentos que a gente tem, que a gente recebe fatura, que a gente recebe documentos não fiscais, né, cupom, recibo e etc., que demanda uma digitação manual ou demanda a contratação do mapeamento de um template, agora a gente trouxe uma IA para fazer essa leitura. Então, a gente consegue ler aqui qualquer tipo de documento, a gente consegue, pelo próprio formulário, já configurar essa leitura, que depois ela já se traduz em um prompt e a gente busca essas informações. A gente já tem alguns clientes testando esse produto, os resultados vêm sendo super positivos, a gente está melhorando semana a semana a nossa assertividade com esses casos reais, e a gente já entende que estamos prontos aqui para levar, para expandir essa atuação. Então, a gente aumenta aqui um automatismo importante para alguns dos nossos clientes que têm uma operação bastante significativa desses outros tipos de documento. Show, show demais, Boa. Matt. Pessoal, muito obrigado, né, pela participação, pela presença aqui, dessa aula do Matt sobre a plataforma, muito bacana mesmo. José até falou, né? Gostaria de testar essa IA para a leitura de outros docs. Beleza, a gente entra em contato Boa. com você também, sem problema nenhum, tá? E aí o Samuel falou também se a gente vai disponibilizar a gravação. Vamos sim. A gente vai tanto mandar por e-mail, mas também a gente fazer alguns cortes dessas gravações aqui, compilando, né, os temas específicos para que vocês tenham aí fácil acesso também ao que a gente está compartilhando aqui, tá? Vou lembrar para vocês que a gente tem o nosso forms de feedback. E também lá você pode também dar falar, né, esse interesse em testar, em conhecer mais de alguma dessas soluções que a gente apresentou. Para a gente é super importante, não só isso, mas também ter esse feedback, né, esse retorno do evento que a gente está fazendo. E mais uma vez, queria agradecer a todo mundo que ficou até o momento. Foi demais aqui que a gente possa fazer no futuro ainda mais eventos como esse. Valeu, Matt. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Boa. Obrigado, Boa tarde para pessoal. todos. Boa tarde.